Pessoal, nesse vídeo, então, eu vou fazer mais uma aplicação do teorema do sanduíche. Para calcular o limite dessa razão aqui, ó. Esse limite aparece com muita frequência. O limite do seno de um determinado ângulo, o argumento aqui é seno de θ, sobre θ, quando θ tende a zero. Esse limite é igual a 1. Vamos lá. Bom, para eu provar isso, eu vou chamar o ciclo trigonométrico. Preciso que vocês lembrem que lá no ciclo trigonométrico, essa circunferência aqui centrada na origem de raio 1, quando eu pego um determinado ângulo, essa medida da horizontal é o cosseno deste ângulo, o tamanho desse segmento vertical é o seno do ângulo, e essa medida aqui do lado de fora, ó, segmento vertical, é a tangente do ângulo. A gente consegue mostrar que isso aqui é a tangente por semelhança de triângulo, tá? Então, a partir dessas medidas, vamos lá, eu vou construir aqui 3 figuras geométricas. Então, eu posso construir aqui no interior, do ciclo trigonométrico um triângulo. Observem que os vértices dele, o CPB, o triângulo CPB. Bom, quanto vale a área deste triângulo? Base vezes altura sobre 2, Triângulo retângulo aqui, ó. Bom, qual é a base dele? É o seno do ângulo. Seno não, cosseno do ângulo. A altura dele, o seno do ângulo. E dividido por 2. Então, a área desse triângulo, base, cosseno, vezes altura, seno, sobre 2. Aqui eu tenho um setor circular. Vocês lembram como é que faz para calcular a área de setor circular? Se a gente usa aqui uma regra de 3 rapidinho, a gente poderia falar assim, a área do círculo inteiro, a área é πr2, a área está para o arco, perímetro, vamos pegar ângulo, para o ângulo, a área está para o ângulo de um círculo inteiro, o ângulo aqui todo, em radianos, é 2π. Quando eu quero calcular a área de um setor circular, então a área de um setor circular está para o ângulo do setor circular, está para um A. Então, se a gente resolve essa regra de 3, a gente poderia deduzir que a área de um setor circular nada mais é que πr2 vezes A, πr2 vezes o ângulo A, ângulo em radiano, dividido por 2π. Aí eu posso cancelar o π com π, e aí eu tenho que a área de um setor circular nada mais é que tamanho do ângulo vezes o raio ao quadrado, dividido por 2. Então, aqui eu estou com o meu setor circular, observe aqui verde, ó, que tem um raio valendo 1, raio aqui do setor circular é 1, então raio ao quadrado, aqui é 1 ao quadrado, vezes o ângulo, A, dividido por 2. Então, tem a área do setor circular. E aqui eu tenho um triângulo maior, que tem área, base vezes altura. A base do meu triângulo aqui, ó, observe que corresponde ao raio do setor circular, do ciclo trigonométrico. Então, a base dele é 1. A altura dele é a tangente do ângulo, tangente de A. Então, a área do triângulo, 1 vezes a tangente de A sobre 2. Se a gente observar aqui nas figuras, dá para perceber que a área desse triângulo é menor, eu poderia dizer igual, menor ou igual à área do setor circular, que por sua vez é menor ou igual à área desse triângulo maior, concordam? Então, mesmo que o ângulo vá diminuindo, o que acontece? O triângulo é como se ele ficasse ali, ó, dentro do setor circular. E o setor circular, por sua vez, ele cabe aqui no interior deste triângulo maior. Então, dá para eu dizer que a área do triângulo azulzinho aqui é menor ou igual à área do setor circular, que por sua vez é menor ou igual
a área desse triângulo maior. Beleza, gente? Então, essas desigualdades ficam válidas. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que eu realmente estou trabalhando aqui no primeiro quadrante, que meu A é maior que 0, tá? Mas nada me impede de fazer todas essas representações aqui no quarto quadrante. Mas eu vou colocar essa condição que eu estou trabalhando com um ângulo maior que 0. Vou deixar como exercício para vocês ângulo A menor que 0. Beleza? Bom, considerando então que meu ângulo é maior que 0, eu posso afirmar que o seno deste ângulo também é maior que 0, concorda? Então, no primeiro quadrante, seno é uma medida maior que 0. Então, se eu venho aqui nesses três resultados e divido todo mundo pelo seno do ângulo, eu não altero a desigualdade. Ah, também, pessoal, aqui tem um 2 no denominador, aqui tem um 2 e aqui tem um 2. Eu vou cancelar esses dois. Então, esse 2 vai embora com esse 2, vai embora com esse 2, para não precisar mais ficar reescrevendo esse monte de 2. E, além disso, então, eu vou dividir todo mundo pelo seno do A. Como eu sei que o seno de A é maior que 0, eu não altero a desigualdade. Então, dividir isso aqui pelo seno de A vai embora. Então, aqui onde tinha cosseno de A vezes seno de A, fica apenas cosseno de A. Aqui eu só tinha o A, vai ficar A dividido pelo seno de A. Observe que eu começo a me aproximar da razão desejada. Razão desejada é seno de A sobre A. E aqui eu tinha tangente. O que é tangente de A? Nada mais é que o seno de A sobre o cosseno de A. Se eu pego essa razão e divido pelo seno de A, esse seno de A vai embora com o seno de A que eu estou introduzindo. Então, vai ficar 1 sobre o cosseno de A. Então, o que eu tenho fazendo essa divisão pelo seno de A? Cosseno de A menor ou igual a A sobre seno de A menor ou igual a 1 sobre cosseno de A. Tá certo? Então, essas desigualdades vieram dessas figuras geométricas que foram desenhadas aqui em cima. Com mais um slide. Então, passando aquelas desigualdades que eu tinha lá, né? Então, cosseno de A menor ou igual a A sobre seno de A menor ou igual a 1 sobre cosseno de A. Bom, o que você vai fazer agora? Agora eu vou inverter essas razões. Por isso que eu coloquei esse 1 aqui no denominador. Então, cosseno de A dividido por 1, eu invertendo, vai ficar 1 sobre cosseno de A. A sobre seno de A invertido fica seno de A sobre A. 1 sobre cosseno de A fica cosseno de A sobre 1. Ora, além de inverter as frações, observe que eu também inverti as desigualdades. Né? Concorda que eu preciso inverter isso daqui? Imagina lá, pessoal, eu tenho 2 sobre 1 menor que 3 sobre 1 menor que 4 sobre 1. Se eu inverto, né, 2 sobre 1 vira meio, 3 sobre 1 vira 1/3, 4 sobre 1 vira 1/4. Né? Eu preciso também, observem, inverter aqui as minhas desigualdades. Meio é maior que 1/3, que é maior que 1/4. Depois dei uma pensadinha melhor de por que essas desigualdades também precisam ficar invertidas. Ai, puxa vida, para eu usar o teorema do sanduíche, seria interessante que essa camarada aqui no meio, ó, tivesse à esquerda dela uma que fosse menor ou igual a ela, que por sua vez fosse menor ou igual, mas aqui a minha desigualdade está invertida, está maior ou igual. Ora, o que eu vou fazer? Eu vou ler da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Cosseno de A sobre 1 é menor ou igual ao seno de A sobre A, que é menor ou igual a 1 sobre cosseno de A. Estão vendo aqui? Então, agora eu tenho do jeitinho que eu queria. Cosseno de A menor ou igual a seno de A sobre A, a minha razão aqui no meio, que é menor ou igual a 1 sobre cosseno de A. Então, estamos nós aí com a desigualdade como a gente queria. Uma f de um x menor ou igual a g de x, menor ou igual a h de x, e eu estou em busca do limite dessa que está aqui no meio. Claro que a minha letrinha, o meu parâmetro não está x, está a, né? A entrada é a.
Bom, vamos lá. Se eu conseguir mostrar que o limite dessa camarada e o limite dessa outra, que está aqui à direita, são iguais, então aqui está no meio, tem o mesmo limite que essas duas que estão aqui na extremidade. Vamos lá, então, determinar o limite do cosseno de A. Quando A tende a zero, galera, pela direita, meu ângulo é positivo, maior que zero. Então, quanto vale o limite do cosseno de um ângulo quando este ângulo tende a zero? O que eu sei sobre o cosseno? É aquela medida da horizontal. Então, à medida que meu ângulo vai ficando cada vez mais perto de zero, o que acontece com o valor do cosseno? Tende a 1, concorda? Bom, e o limite de 1 sobre cosseno de A? Limite da divisão, divisão dos limites, limite de 1 é 1, limite do cosseno de A quando A tende a zero pela direita também é 1, então ficaria 1 sobre 1, que dá igual a 1. Então, o que aconteceu? Essas duas funções, o cosseno de A e 1 sobre cosseno de A, quando A tende a zero pela direita, ambas tendem a 1. Logo, o limite do seno de A sobre A, quando A tende a zero pela direita, também é igual a 1. Nossa, então nós podemos concluir que essas duas medidas, seno de A e o A, são valores que tendem a se aproximarem cada vez mais. Ou seja, o seno de A é aproximadamente igual ao próprio A. Então isso significa dizer que se eu quiser calcular o seno de, por exemplo, 0,00001, isso é aproximadamente igual ao 0,00001, isso mesmo. O seno de A é aproximadamente igual a A. Quando? Quando A tende a zero. Aqui a gente provou, usando o teorema do sanduíche, que quando tende a zero pela direita. Puxa, mas em que momento você usou isso? Na hora que eu fui fazer essa divisão, ó, dividi pelo seno de A e eu mantive a desigualdade, né? Então, eu considerei que o seno de A era maior que zero. Agora, se o ângulo fosse negativo, o seno de A não seria maior que zero. Então, pensem nisso, tentem fazer como exercício que eu pedi para vocês, né? E se tiverem alguma dúvida, depois me avise. Tá legal, pessoal? Então, é isso. Nossa aplicação do teorema do sanduíche para um limite tão importante. Guardem esse limite, tá legal? Tchau, pessoal!